que nós vamos agora é aprovar a proposta de plano de trabalho de avaliação dos instrumentos econômicos e técnico-ambientais previstos no Código Florestal. O presidente Davi Alcolumbre, eu, na condição de vice-presidente, também como relator. Apresentação. A avaliação de políticas públicas tem como objetivo principal aprimorar a gestão do Estado por meio da mensuração de sua eficiência, eficácia e efetividade. O resultado da avaliação é fundamental para orientar as ações do poder público. A resolução do Senado Federal número 44 de 2013 prevê que a Casa Legislativa realize a avaliação de políticas públicas que buscará, dentre outras medidas, adequar os dispositivos normativos às necessidades sociais. Nos termos do artigo 1º da norma, as comissões permanentes selecionarão, na área de sua competência, políticas públicas desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo para serem avaliadas. Mediante a aprovação do requerimento número 13 de 2017, a Comissão de Meio Ambiente decidiu avaliar os instrumentos técnicos e econômicos ambientais previstos na Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, Código Florestal. O artigo 1º do parágrafo único, inciso 6º desta lei, traz entre seus principais princípios e tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, a criação e mobilização de incentivos econômicos para fornecer a preservação e a recuperação da vegetação nativa, para promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. Entre os instrumentos econômicos e técnicos ambientais previstos no Código Florestal, destacam-se o Cadastro Ambiental Rural, CAR, as cotas de reserva ambiental, CRAS, o pagamento dos serviços ambientais, PSA, e os programas de regularização ambiental, PRAS, sobre os quais decorrerão brevemente. Aí, senhor presidente, eu acho que isso aqui a gente pode, essa explicação pode vir depois já no relatório, e as propostas apresentadas, então, diante da existência de tais instrumentos, as perguntas que a presente avaliação de políticas públicas buscará responder são: primeiro, em que medidas esses instrumentos modificarão a realidade dos seus territórios? Quais as transformações e os impactos positivos e negativos de sua implementação? Terceiro, esses instrumentos foram efetivamente implementados ou carecem de uma plena implementação? Nesse último caso, quais os gargalos a serem desobstruídos? Segundo, então, atividades propostas. Para levar a contento a avaliação desses instrumentos, sugere-se que a Comissão de Meio Ambiente segmente suas análises em cada um deles, para os quais são previstas as seguintes ações: solicitações de auditoria específica ao Tribunal de Contas da União, TCU, levantamento e análise de estudos e avaliações por entidades públicas e privadas, identificação de autores sociais e econômicos relacionados ao tema, e realização de audiências públicas. Com base nessas atividades, será elaborado o relatório final para apreciação pela comissão até dezembro deste ano. Como cronograma, nós propomos o seguinte cronograma. Primeiro, a avaliação pública do cadastro. Local, Cuiabá. Convidados, órgãos públicos, Ministério do Meio Ambiente, e também temas a implementação, discutir os temas, a implementação do CAR e as frentes de atuação de que se delineam a ambiental rural. Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, INPE, Sociedade Civil, Greenpeace, PhD, professor titular como indicado, Ger Sparod, VEC, da Escola Superior de Agricultura, Luiz Queiroz, como Departamento de Ciências de Solo, ainda o senhor Britaldo Silveira Soares Filho, PhD, professor titular do Departamento de Geografia, Instituto de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, e a Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Meio Ambiente, ABEMA, e ainda a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso, a ProSoja, bem como a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, FAMATO, e a Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Acrimate.
Segunda audiência pública, cotas de reserva ambiental. Aqui em Brasília seria órgãos públicos MMA, Instituto Nacional de Pesquisa Especiais, o INPE, Sociedade Civil Observatório do Código Florestal, Bernardo Baeta Neves, Estrasburgo, PhD em Ciências Ambientais e professor da PUC-Rio, e o Instituto BV-Rio, como diagnóstico das causas das limitações do Estado em implementar uma política de cotas de reserva ambiental com foco, primeiro, na redução dos entraves burocráticos, no fortalecimento da estratégia de superação dos gargalos verificados, segundo, avaliação da efetividade da Bolsa de Valores Ambiental do Rio de Janeiro, tanto em termos creditícios e financeiros, quanto do ponto de vista da manutenção e conservação de áreas de reserva legal. Reuniões técnicas, ainda uma audiência pública, pagamento por serviços ambientais e programas de regularização ambiental aqui em Brasília, com senadores e assessorias, reunião interna, avaliação de trabalhos e calibragem dos programas, definição das datas para as audiências públicas. Órgãos públicos MMA, MAPA, Embrapa. Sociedade Civil, Amazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônica. Senhor Jorge Madeira Nogueira, PhD, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de Brasília, UNB. Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, Observatório do Código Florestal e ainda a Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Meio Ambiente, ABEMA. E para isso faríamos, então, a avaliação do estado de arte do PSA e de sua efetividade. Subsídios para a elaboração de um marco normativo sobre o PSA no Brasil e avaliação dos programas de regularização ambiental quanto à solução dos passivos ambientais, recomposição de áreas da preservação permanente e também reserva legal. Apresentação, finalmente, apresentação e votação do relatório final. É isso que é o nosso cronograma e a apresentação para votar a política pública desta comissão agora para o próximo ano. Senhor presidente. Colocamos em discussão a proposta de plano de trabalho elaborada pelo relator, senador Wellington Fagundes, e vice-presidente desta comissão, e juntamente com a proposta de plano de trabalho, 4 requerimentos apresentados por sua excelência, senador Wellington Fagundes. Requerimento de número 24, requerimento de número 25, requerimento de número 26 e requerimento de número 27. Os senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado o plano de trabalho e os requerimentos. Senhor presidente, eu quero também já aqui agradecer a confiança da comissão por estar fazendo esse trabalho e, claro, já contar com toda a assessoria técnica, né, tanto da comissão como da casa, que é fundamental para a gente poder desenvolver esse trabalho e vejo que dá para a gente fazer um trabalho assim, de avanço, visto que o Código Florestal foi também uma inovação, né, se discutiu muito por todas as regiões do Brasil. Eu acho que o relator, à época, ele teve muita competência em dialogar com todos os setores da sociedade. Então, da mesma forma, eu acho que praticamente é uma revisão que vamos estar fazendo, né? Então, da mesma forma, a gente pretende fazer esse trabalho conjunto e aí, inclusive, os senadores, se quiserem propor alguma coisa nos seus estados também, estaremos abertos para isso. E, mais uma vez, rogo aqui o trabalho e a dedicação de todos os técnicos que serão extremamente importantes para que a gente possa concluir um trabalho profícuo. Muito obrigado.